Trapping out the bando. Outra coisa aqui, ó. Aqui é um conteúdo muito fera também. Fluxo de caixa. Aqui eu vou mostrar pra você exatamente aonde você está inserido. De verdade, galera, anota isso, porque se eu tivesse tido contato com isso aqui lá atrás, com certeza eu tinha tido resultados melhores ainda, porque isso aqui mostra exatamente aonde a gente está inserido. Lembra que eu falei para você que eu comecei a entender sobre investimento, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre mindset e finanças no geral, só que eu não entendia qual que era o contexto que eu estava inserido. E depois que eu tive contato com isso aqui, eu entendi o quê? No livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele divide a sociedade em 4 quadrantes, que é o quê? O primeiro aqui são os empregados, que fazem o quê? Que trabalham e são remunerados pelo seu tempo, ou seja, você precisa trabalhar mais para você ganhar mais dinheiro. Os autônomos, que são as pessoas que trabalham por conta, ou seja, se você não vende um produto, você é o produto. Se acontecer alguma coisa com você, você não tem dinheiro, você não tem mais o que fazer. Então, os autônomos são as pessoas independentes. E desse lado aqui do quadrante, o lado esquerdo meu, são os investidores e aqui são os donos de empresa. O que eu comecei a entender aqui? Você precisa olhar aí, você agora, friamente, entender. Onde eu tô? Eu tô aqui nos empregados, eu tô nos autônomos, eu tô nos investidores ou donos de empresa. Cada um aqui que tá nessa live tá em algum lugar do quadrante, tá? E eu comecei a entender exatamente o quê? Eu tava inserido aqui quando eu trabalhava como CLT, mas eu precisava passar para esse lado do quadrante. Lucas, você tá falando que eu preciso sair do meu emprego? Não, não é isso. Lucas, então você tá falando que eu sou autônomo e eu não vou ter resultado? Não, não é isso. Eu precisava fazer o quê? Estar presente nesse lado do quadrante. E eu comecei a entender o quê? Que eu, mesmo sendo empregado ou eu mesmo sendo autônomo, eu poderia me tornar um investidor. Eu não precisaria parar de trabalhar, eu não precisaria largar o meu emprego, eu não precisaria deixar a vida que eu tinha simplesmente para me tornar um investidor. Só que eu precisava estar desse lado do quadrante, porque é aqui que está o resultado. Se você for fazer uma análise muito fria, essas pessoas aqui trabalham para essas pessoas. Por isso essas pessoas têm mais tempo, por isso essas pessoas têm mais qualidade de vida, por isso essas pessoas têm mais resultados. Por quê? Porque com investimento ela consegue ganhar tempo. E eu entendi que mesmo eu estando desse lado, eu poderia estar desse lado também se eu passasse a entender mais sobre investimento. E é esse conceito que eu quero que vocês entendam, tá? Conceito de renda passiva. Exatamente quando a gente começa a se tornar investidor, a gente começa a entender o quê? Que renda passiva é quando você faz uma vez e sempre tem retorno, né? Você vai investir às vezes uma vez ali e você vai ter rendimentos mensais, né? Um exemplo, um aluguel de um imóvel, dividendos, juros sobre capital próprio, livros ou um canal no YouTube. Eu também vou usar mais uma vez aqui o canal no YouTube, que é um exemplo que eu tenho. Eu tô aqui hoje fazendo um aulão ao vivo para vocês, só que eu tenho praticamente 90 vídeos no YouTube, que enquanto eu estou aqui trabalhando e fazendo uma aula com vocês, o meu canal no YouTube tem em média 1.500 visualizações a cada 48 horas. Então, ou seja, eu consegui aumentar o meu tempo. Por quê? Porque isso gera renda passiva. Então o YouTube ele vai me pagar perante as visualizações das pessoas. Só que eu só precisei fazer o quê? Uma vez o vídeo. Eu não precisei ficar gravando toda hora. Então cada vídeo ele vai ser, cara, eterno. Enquanto existir o YouTube, enquanto existir a internet, os vídeos vão estar lá e as pessoas vão estar visualizando. Ou seja, isso gera renda passiva, exatamente como uma casa de aluguel, dividendos ou juro sobre capital próprio. Vocês conseguiram pegar aqui, galera? Ficou alguma coisa que não ficou tão clara? Comenta aí, eu quero saber. Aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de risco-retorno. Eu não sei se vocês já entenderam exatamente ou se vocês já ouviram, né, alguém falar sobre isso, só que vocês precisam entender uma coisa. Quando a gente fala sobre investimento, a gente vai entender o conceito de risco-retorno, que basicamente ele vai ser avaliado nisso aqui, ó. Quanto menor o risco você correr, menos vai ser o retorno. E quanto menor o risco, mais previsibilidade. Ou seja, se você investir, por exemplo, em renda fixa, você vai ter um retorno menor, só que você vai conseguir ter mais previsibilidade, né? Você tem alguns tipos de investimento em renda fixa que você consegue saber exatamente quanto que você vai ganhar, quanto que está rendendo todos os dias e tudo mais. Então, quanto menor o risco, anota aí, isso aqui é muito importante. Quanto menor o risco, menor o retorno, mais previsibilidade.
Maior risco, mais chances de retorno, tá? E menor previsibilidade. Por que eu coloquei aqui mais chances de retorno? Isso aqui está muito ligado com renda variável. Então, quando você está fazendo um investimento de maior risco, muito provavelmente você vai ter aqui mais chances de retorno. Anota isso daí, que isso aqui eu vou passar rapidamente para vocês.